Oi, gente, esse é o ArchiCast 95, meu nome é Adilson e a gente chamou hoje para conversar com a gente um escritório fundado em 2015 na cidade de Salvador e desenvolve projetos de diferentes escalas e programas com ênfase na execução de suas próprias obras. Segundo os sócios, o exercício de projeto e planejamento da construção é compartilhado desde o princípio com os clientes e parceiros de obra, atuando como uma experiência didática, transparente e colaborativa. Este modo de pensar é extensivo ao canteiro, onde ideias e propostas são testadas e repensadas por todos os colaboradores, sempre de acordo com as necessidades específicas de todos os envolvidos. Todos esses processos buscam alcançar a realização de uma arquitetura contemporânea, contextualizada, baseada nos princípios do melhor uso dos materiais e técnicas construtivas mais econômicas para a realização da obra. A gente hoje está com os arquitetos Alberto Herrera e o Saulo Coelho, da Norte Arquitetos. Boa noite, Saulo. Boa noite, Alberto. Muito bom ter vocês aqui e obrigado pelo tempo de vocês. Oi, Adilson. Oi, Lili. Boa noite. Obrigado aí por receber a gente. Assim, pra gente é uma honra estar participando aí do programa de vocês. Um podcast que a gente já acompanha há bastante tempo, né? A gente tá na nossa pauta quase que semanal, assim, de escutar tudo que vocês colocam aí pra gente. Oi, Adilson. Boa noite aí também, Adilson. Boa noite, Lili. Pô, bacana. Obrigado pelo prestígio. Boa noite, Saulo e Alberto, prazerzão falar com vocês, que bacana, não sabia que vocês eram ouvintes, então estamos aqui num ambiente de admiração mútua, certamente, e vai ser ótimo papo aí pra gente se conhecer melhor. Obrigadão pela oportunidade. E agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Boa noite para todo mundo. Esse domingo tranquilo que a gente sempre grava. Seu domingo foi bom, Adilson? Foi ótimo, foi tranquilo. Consegui terminar a edição antes, então consegui aproveitar o domingo. Que bom, muito bem. Lili, como essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bom, manda recadinho pra gente pelas nossas redes sociais, onde a gente costuma interagir de fato mais, lá no nosso Instagram, @arquicast, ou pelo Facebook, também procurando a gente na nossa página. No site, arquicast.com.br, vocês conseguem também mandar lá no finalzinho, né, assim, colocar comentários e tal, e conseguir compartilhar com a gente o que vocês estão achando dos episódios e tal. E pelo nosso e-mail também, contato@arquicast.com.br, várias vias aí da gente se comunicar. Isso mesmo. Bom, primeiro agradecer a galera que nos marcou lá nas publicações dos episódios, dos podcasts que eles mais ouvem, e muita gente mandou mensagem. A gente ficou muito surpreso com isso. É verdade. Porque a gente não esperava tanta gente mandando RT lá no Instagram. Muito obrigado pra quem ouve a gente. Muito obrigado aí pra quem coloca a gente no ouvido e divide o ouvido com vários outros podcasts excelentes. Eu achei legal isso. A gente tá lá no meio de um monte de gente boa, né? Pois é, muita gente boa e a gente tá lá. Arquicast e vários outros, e exatamente. Nós estamos lá, né? Entre os podcasts mais ouvidos aí da galera. Muito bom mesmo. Isso muito aí. Obrigada. E a ideia é essa mesmo, é fazer um programa bom, divertido e trocar ideia, né? Uhum. O legal é vocês mandarem mensagens, toda essa interação que é feita pela rede social pra gente é muito bom. Agradecer também quem curtiu a publicação do episódio anterior sobre métricas urbanas. Vou citar alguns nomes aqui como a gente tem feito. Romeu David, o Bruno Alboledo, a Marcherry Miarte, Eric Martins, Lara Estival, a Maia, o João Gaspar, a Itainã Bezerra, Rafael Carvalho, Marco Silva, Carolina, Jonathan Marques, Vitória Costa, Mariana Piovesan, Francine Neumann, Marcos Cambuí, Carol da Hora, Bianca Marchand, Fábio Cabral, Lide Ferreira, Juan Silva, Tatiane Amadeu, Lucas Pacífico, Ricardo Oliveira, Arquiteto Gourmet, Caroline Guedes, Cristiane Causavara, Anne Mendonça e as outras várias pessoas que também curtiram a nossa postagem. Muito obrigado, a gente continua agradecendo e pedindo para vocês indicarem para os amigos, indicarem para a família e para quem vocês acham que interessa o nosso papo aqui. Vamos fazer o chamado também, né, Lili, para as histórias, Isso, né? outra coisa, né, além desses agradecimentos, é lembrar a galera aí de enviar pra gente mensagens, pode ser de voz, pode ser de texto, sobre curiosidades, momentos engraçados, enfim, qualquer coisa, histórias, né, sobre a vida de vocês aí, mas que tenham alguma relação com os casts que vocês ouviram aqui do ArchiCast, porque a gente tá montando o episódio especial o 100º episódio, né? Uhum. E aí a ideia é que vocês participem, né, os ouvintes aí participem deste episódio, da feitura do episódio,
episódio, através dessas histórias pessoais aí que de alguma maneira tenham relação com o cast. Parece difícil, mas não é não. Pode ser só uma, né, assim, tô ouvindo lá o cast, foi uma coisa engraçada, rolou um comentário engraçado com alguém, comentei com um amigo, qualquer coisa tá valendo pra gente, né, assim, pra gente é material importante pra usar e de alguma maneira homenagear quem nos ouve. Acho que essa é a ideia final mesmo. Exatamente. Então, galera, a gente espera então as histórias de vocês. E, enquanto isso, vocês ficam aí com um episódio de entrevistas com a Norte Arquitetura. Espero que vocês gostem, a gente gostou muito. E a gente volta daqui a uma semana com mais episódio, certo, Lili? É isso aí. Bom cast, galera. Boa semana. Valeu, até mais. Até. Bom, Alberto, Saulo, vocês trabalham em uma das cidades mais antigas e multiculturais do país, que é Salvador. Como é que é produzir arquitetura num ambiente com uma carga cultural tão significativa como a sua cidade? Salvador é uma cidade que carrega assim, uma história muito grande, né? Desde a da época colonial até os dias de hoje. E essa história, toda essa carga cultural vai tendo um monte de ressignificados ao longo do tempo, né? Pra gente que tem desde uma influência de uma arquitetura colonial portuguesa, que acontece muito aqui na cidade, até a influência de grandes arquitetos que vieram trabalhar aqui, e de arquitetos locais também, que tiveram muito destaque, como Diógenes Rebouças, de Assis Reis, ou arquitetos que vieram trabalhar aqui, como a Lina, o Lelé, Bina Funiá também, que foram muito importantes no desenvolvimento da arquitetura da cidade. Tudo isso é um caldo, sabe? Apresenta pra gente um cenário de arquitetura muito forte, sabe? E a gente nasce nesse bolo aí, sabe? A arquitetura que a gente faz, ela tem essa influência. É natural a gente ser atravessado por todas essas influências, todas essas inspirações. Eu acho que qualquer arquiteto que se forma aqui na universidade ou que participa desse cenário acaba lidando com essas questões, né? A própria topografia da cidade é muito específica, né? Salvador tem uma conformação geológica muito diferente, assim, muito particular, e isso influencia bastante no modo de pensar também. Como você estava falando, né, as influências, né, culturais que a gente tem, né, e que a gente recebe de toda a nossa história, né, aqui na cidade que a gente vive, e que está assim, dentro do nosso ser, muitas coisas se traduzem na arquitetura que também a gente não entende muito bem porquê, né, a gente faz aquilo dentro de todo um contexto que a gente vive e a gente expressa o que a gente aprendeu de uma maneira que a gente acredita que seja como deve ser a arquitetura. E às vezes dentro disso aparece toda essa carga cultural que a gente tem, não necessariamente pensada, né? Não é algo que muitas vezes a gente pensa, vamos fazer assim, assim, assado, porque está ligado com alguma coisa específica. Eu acho que é muito natural do que a gente produz. E se alguma coisa está sendo expressa dentro da cultura da nossa cidade, é um resultado assim da nossa vivência mesmo, né? No momento que a gente está gravando hoje é dia da consciência negra, né? E aqui em Salvador, por acaso, não é feriado, diferentemente de outros estados. A gente vem de uma formação de uma universidade, de uma faculdade de arquitetura ainda modernista, né? Então, a gente está muito ligado ainda a alguns aspectos da abstração, dos projetos muito funcionalistas também. A faculdade de arquitetura, até pouco tempo atrás, eu não sei agora como é que se enquadra, mas a faculdade de arquitetura daqui de Salvador, ela era da área de exatas, ela não era da área de arte. Então, a gente está muito ligado a esse cenário, né? Mas hoje, com os novos quadros dos professores, das formações, as formações são mais diversas, eu acho. Eu acho que tem abordado muito mais os aspectos culturais da cidade, os aspectos históricos, né? A gente trabalha muito com essa relação do contexto. Vocês se formaram na Federal da Bahia aí? Sim, os dois. Pode perguntar a idade para meninos? Pode, claro. Ou é feio também, assim? Acho que não é mais feio, não. Feio, não. Numa entrevista talvez faz sentido, né? Eu posso dar uma desculpa qualquer, né? Assim, não é só curiosidade. Tem a Mauri Júnior não bota lá a idade da pessoa lá no teleprompter? Pois é. Pois é, mas a Mauri Júnior, exatamente, ele é de péssimo gosto. Mas isso não é um bom sinal, né? Só falta colocar o signo da pessoa também, né? Exato. O que ele comeu no café. Signo e ascendente, por favor, né? Eu tenho 35 anos. Eu tenho 34 anos.
34 Alberto e 35 são praticamente a mesma coisa aí, né? E não são da mesma turma, então? Ou são? Não, por acaso não. Não. Pô, entrou na faculdade em 2002. Eu entrei em 2004 na faculdade. São 2 anos de diferença aí. E a gente não se conheceu na faculdade, a gente só se conhece depois. Né? A gente, assim, se conheceu através de um amigo nosso que inicialmente trabalhava comigo em um escritório, que eu trabalhei durante 1 ano e alguma coisa, acho que 1 ano e 1 mês, alguma coisa assim. E aí eu conheci o Saulo, que depois, mais na frente, também veio a trabalhar com a gente durante o período e depois eu saí do escritório, né? Então a gente manteve esse contato durante um tempo, assim, pela amizade que a gente tinha em comum, e a gente também criou um laço de amizade também. Eu trabalhava nesse mesmo escritório onde o Alberto trabalhava e a gente deixou um amigo comum, que era um arquiteto da Faculdade do Porto, né? Que veio trabalhar aqui há um tempo. E eu trabalhava nessa época, eu saí desse escritório porque eu fui trabalhar com o Lelé. E aí a gente teve a experiência de trabalhar com o Lelé, acho que eu fui o último arquiteto com quem ele trabalhou, até ele falecer em 2014. Eu volto para esse escritório onde o Alberto trabalhava e lá a gente começa essa relação de amizade que aí funda o escritório em 2015, quando ele sai desse escritório e já vai desenvolver outras atividades profissionais depois disso. Agora eu fiquei curioso, vocês chegaram a conhecer bastante o Lelé, o modo dele trabalhar, assim, e conseguiram absorver alguma coisa do trabalho dele? Sim, bastante. Acho que esse foi um grande privilégio, assim, da minha parte. Eu acho que Alberto não trabalhou com ele diretamente, mas eu acho que esse interesse todo, essa amizade surgiu também pelo interesse do Alberto na obra do Lelé, como ele pensava a arquitetura, então foi natural que a gente virasse amigo a partir disso. Minha experiência com o Lelé foi uma experiência muito gratificante, porque eu comecei a trabalhar com ele, eu recebi o chamado diretamente dele para trabalhar com ele, que foi também um contato de um amigo que, assim, é também parte da Norte Arquitetos de um certo modo, que é o Manuel Sá, né, que vocês chegaram a entrevistar também no Arquicast, eu acho. E aí eu vou trabalhar com o Lelé e o contato com o Lelé é um contato muito potente, assim, sabe? A gente trabalhava de 8 da manhã até 8, 9 da noite, num ritmo muito pesado de trabalho, mas eu era o único arquiteto por um longo tempo que trabalhava com ele. Então, assim, eu tentava absorver ao máximo tudo que ele podia me passar. E a gente desenvolveu um trabalho, que foi um trabalho que era uma passarela, que era um projeto para a Copa do Mundo de 2014, na época, que era uma passarela da Via Histórica, e eu fui chamado para desenvolver esse trabalho com ele. Então toda a parte de detalhamento eu fiz junto com o Lelé, e a gente criou uma amizade muito grande. Assim, o Lelé, ele virou um grande amigo mesmo. Então, assim, e como ele estava passando também por um processo já muito instável, assim, estava a saúde dele muito debilitada por problemas de saúde que ele teve ao longo do tempo, a gente desenvolveu uma amizade muito mais do que uma relação de trabalho, sabe? E era muito intenso, assim, a gente passava parte do tempo no final do expediente conversando sobre arquitetura, sobre os bastidores de Brasília, sobre detalhamento, sobre processos construtivos, e eu acho que foi, para mim, uma grande escola, assim, eu acho que foi a minha segunda formação de arquitetura, talvez a mais importante para mim. E é natural, porque a generosidade de Lelé em explicar os projetos, de explicar o método construtivo e a maneira de pensar dele, eu acho que isso é algo que o Alberto, por mais que não tenha trabalhado com ele, também absorve, porque a gente está sempre refletindo sobre a construção, sobre a arquitetura, e muito dentro das bases que o Lelé estipulava, né, pensava. É muito da amizade também inicial, porque como a gente trabalhava em conjunto, né, durante um tempo no escritório, eu muitas vezes me interessava para poder saber algumas coisas de como que o Lelé trabalhava alguns detalhamentos, como é que ele pensava, e como eu sabia que o Saulo tinha trabalhado com ele, eu tentava absorver alguma coisa de uma fonte que tinha tido um contato mais direto, né? E isso daí foi fazendo que a gente percebesse os interesses em comum, né? Pelo tipo de arquitetura, pela maneira de trabalhar e pela forma com que a gente pensa mesmo como é que deve ser uma arquitetura, e é buscando esses princípios daí que Saulo já explicou, né?
essa dinâmica de conversa e de troca de ideia, que parece ser uma constante no escritório, envolve quem lá dentro? Hoje, como é que é a estrutura de vocês? Vocês dois estão mais à frente, trabalham quantas pessoas? É um escritório recente, né? 2015 que a gente está vendo, né? Um escritório recente com uma produção já de corpo, assim, uma produção interessante, de muita qualidade, já com uma certa identidade mesmo e reconhecimento, assim, isso é bem impressionante, né? Parece que há um cuidado e um entrosamento grande, de fato, aí na equipe. Quem que é a equipe hoje do Norte Arquitetos? Olha, hoje a equipe da Norte Arquitetos é formada por mim, pelo Alberto. A gente é um escritório muito pequeno e a gente tem um braço em São Paulo que cuida dos projetos que a gente faz lá, que é o Manuel Sá, que é fotógrafo, mas ele está sempre ajudando a gente. Como ele também, o Manuel tem uma história curiosa. O Manuel entrou comigo na faculdade. Nós somos contemporâneos, da mesma época. A gente entrou em 2002 e eu era muito amigo do Manuel na faculdade, e ele vai para São Paulo e continua sendo assim esse parceiro, esse interlocutor também para discutir projetos e tal. Então, hoje o trabalho basicamente é feito por mim e pelo Alberto. Em alguns trabalhos que o Manuel participa, ele também trabalha junto, e a gente contrata os profissionais por demanda de trabalho. Porque como a gente é muito pequeno, a gente acaba cuidando de tudo, desde os croquis iniciais até os 3Ds, os desenhos técnicos, os projetos executados em BIM, tudo nós fazemos, né? E aí é algo que a gente está compartilhando o tempo todo. Então eu reconheço o traço de Alberto quando ele projeta, ele também, ele sabe como é uma coisa, manda um detalhe para ele, às vezes pelo WhatsApp, ele já sabe como é as coisas, e ele também manda para mim, já sabe como vai desenvolver, já é um entrosamento grande, assim. E os parceiros da gente, os outros arquitetos que trabalham com a gente fica até aflito de receber tantos e-mails de currículos e coisas do tipo, de portfólios, porque a gente não tem capacidade de absorver todo mundo. É por demanda de projeto, é uma coisa pequena também. E como a gente trabalha muito focando no projeto e na construção, a gente acaba se dedicando muito diretamente a um projeto por vez. Isso acaba fazendo com que a gente tenha muito tempo gasto naquele trabalho, e a gente contrata algumas pessoas de acordo com a necessidade do trabalho específico. Então, a gente não tem ainda a possibilidade de manter muitos funcionários para poder... Não justifica a gente ter muitos funcionários, porque a gente está ainda muito inicial, né? Então, de acordo com a necessidade, quando eu tenho concurso, né? Também, e aí se chama. Esse modelo do escritório maior, com muito funcionário e tal, é um modelo, né? Não é uma regra, assim. Porque a gente meio que vai no automático, né? Com essas coisas também. É muito comum a gente ver arquitetos recém-formados, assim, seguindo todos os caminhos muito parecidos, já querendo ter uma estrutura fixa, que demanda responsabilidades, assim, significativas num mercado que é um mercado de certa instabilidade, né? Principalmente no início da carreira. Eu acho que, assim, perceber outras formas de trabalhar, outros modelos, outras alternativas é muito bem-vindo, assim. Pode até nem ser transitório, digamos, pode ser de fato uma opção, né? Na verdade, quando a gente monta o escritório em 2015, Lili, tem muito a ver com isso que você falou. A gente parte também muito dessa reflexão de entender que esse modelo de arquitetura, de projetar, de estar atrás de uma prancheta, de um computador, projetando, entregando para o cliente ou para o construtor fazer, isso não satisfazia a gente, sabe? A gente entendia que a gente precisava projetar e construir o que a gente fazia. Só assim pra gente ter controle da obra. Eu acho que isso tem muito a ver com a experiência de Lelé, sabe? É a experiência de alguém que controlava todos os processos de construção. Quando podia, obviamente, né? Mas assim, na maioria das vezes, quando ele teve a possibilidade de ter uma fábrica, ou boa parte dos processos, até mesmo em Abadiânia, ele estava junto no canteiro, ele estava junto controlando os processos de construção. Obviamente com a participação das pessoas envolvidas, né? Com a colaboração, até mesmo de ideias de técnica, de resoluções técnicas, mas a gente entende que talvez este seja um modelo mais viável, até mesmo para a gente se manter como escritório, porque o valor do projeto em si, ele não oferece pra gente aqui em Salvador, pelo menos, uma sustentabilidade de um escritório, sabe?
trabalhar com a obra, construir os nossos próprios projetos, a gente não constrói projeto de ninguém, mas construir os nossos próprios projetos facilita nisso, né? Da gente ter uma renda maior, de conseguir pegar outros projetos, ter um contato com a obra direta, ter outras experiências, assim, durante esse processo. E sempre quando se fecha o contrato do projeto, fecha o contrato da obra ou pode acontecer que não, assim? A gente tenta fazer com que o cliente entenda que é a melhor maneira mesmo de a gente executar o trabalho, né? Mas ele pode escolher por não fazer assim, né? A gente orienta que é a melhor forma de ser feito, mas a gente deixa como uma escolha dele. A gente diz que faz e que é a melhor experiência possível de a gente ter algo com a melhor qualidade, que a gente consiga acompanhar, mais fácil de a gente conseguir resolver os problemas que às vezes aparecem dentro da obra, que são imprevisíveis, né? Principalmente quando a gente tem reformas, né? Reformas são casos assim que quem é arquiteto acho que sabe que de vez em quando acha um tubo que não estava previsto, que mesmo com as plantas hidráulicas todas que a gente revisa, tá lá no meio do caminho e a gente tem que dar solução, e estando na obra todas essas questões são minimizadas quando o arquiteto está mais presente dentro da obra. E tem o outro lado, né, que pra gente também, a gente aprende muita coisa dentro da obra. A gente estando na obra, a gente executa trabalho, no próximo trabalho que a gente vai projetar, a gente já sabe por onde fazer para não errar. Então a gente minimiza os erros com o passar do tempo, pela experiência de dentro de obra. Então a gente acredita que trabalhar ali dentro da execução do canteiro de obras é importante até para a gente melhorar a qualidade do nosso projeto. E é interessante isso, sabe, Lili? Porque geralmente eles acabam fechando com a gente, sim, quando a gente mostra esse modelo. Como a gente é muito transparente logo no início com o cliente, e a gente tenta, de um certo modo, desonerar do cliente alguns custos que são atrelados à obra quando você tem um intermediário, uma outra pessoa, né? A gente brinca até que a gente fala assim, ó, engenheiro é para fazer barragem, é para fazer obra grande, ponte, coisas desse tipo. Pequenas reformas, deixa com a gente que a gente faz. Talvez até os engenheiros se sintam até mais confortáveis de fazer projetos maiores e para eles seja uma satisfação melhor, né? Porque quando a gente apresenta para o cliente esse modelo, ele entende que como a gente vai fazer de tudo para viabilizar o nosso projeto, a gente vai desonerar alguns custos relativos da obra. Por exemplo, como também a gente não aceita comissão, reserva técnica, né? A gente já desonera bastante do cliente alguns custos que são relacionados a essas escolhas de materiais. Então a gente já, desde o início, já mostra uma planilha de orçamento grande para o cliente, bem detalhada, com todos os custos, com todos os descontos que ele pode fazer, com todos os métodos de pagamento que ele pode fazer para que ele consiga preços menores. E aí acaba que coisas que eram inviáveis por conta dos custos agregados, né, de uma loja cara, mais a sobretaxa dessas comissões e reserva técnica dos produtos, acaba virando viável, né? Eles acabam falando, olha, essa luminária que eu nunca ia comprar, agora se eu diminuir esses preços ou outro, comprando à vista, diminuindo aquele material, acaba que é viável, sabe? Numa escala menor a gente consegue fazer isso. Como a gente nunca pegou projetos muito grandes para fazer, então a gente talvez não tenha essa condição de fazer esse trabalho mais esmiuçado. É um trabalho de personal arquiteto mesmo, assim, né? De bom fato, nome. É uma relação muito, muito próxima e de uma transparência de fato que só é possível num modelo e numa escala menor, me parece, né? Assim, porque de fato depende de estabelecer uma relação de confiança e intimidade ali, que não é tanto o padrão, né? Assim, pelo perfil de trabalho mesmo que o mercado anda estabelecendo na maioria dos escritórios, né? É interessante essa escolha e ter oportunidade de fazer essa escolha também, porque estão parando para refletir, né? Não apertar o automático aí, né? Não. Que bom, o Lelé fazendo escola e influenciando muito bem. Escola, literalmente. E na verdade, assim, a gente tem que falar, né? Isso torna, às vezes, muito desgastante a parte do trabalho mesmo, assim. A gente perde muita noite, às vezes, dorme pouco, refaz trabalho, refaz detalhes. Isso não muda. Isso não muda. O que deixa a gente mais tranquilo é saber que coisas que talvez, pela experiência da gente em outros escritórios, não são viáveis, porque quando choca no valor do preço para o cliente, ele acaba negando da primeira vez, né, por vários motivos, a gente consegue apertar esses valores para que seja viável.
Por exemplo, a gente teve uma experiência agora de um projeto que a gente fez, de um apartamento, que a gente também fez a parte de construção, e com um fornecedor local, o mesmo piso sairia mais ou menos R$450 o metro quadrado. A gente conseguiu fazer o mesmo piso, fazendo compra direta com os fornecedores em outros estados, pagando o transporte, contratando o mesmo profissional que essas empresas contrataram, e a gente conseguiu baixar esse preço para 150, sabe? Então, é uma diferença. Vocês fazem obra em Juiz de Fora? Vocês atendem em Juiz de Fora? Não, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Vamos fechar contrato agora. Mas olha, a gente está dando um exemplo que foi talvez o mais extremo que a gente conseguiu fazer, sabe? Com o mesmo material, porque esses custos têm muitos custos de atravessamento. A gente tem um contato muito grande também com os nossos parceiros de obra, os instaladores. Eles falam: Saulo, olha só, o cara lá vai me pagar o mesmo preço que você está me pagando um pouco mais. Quando ele cobra para o cliente, ele cobra um valor bem maior, sabe? Ele cobra, o valor de instalação é 40, mas ele cobra 250 para o valor de instalação. Então, assim, a gente sempre está do lado do cliente nesse sentido de tentar baratear sempre, sabe? Armários também é um exemplo bem recorrente, um exemplo que a gente pode baixar muito o preço e é absurda a diferença, assim. Dos pontos fortes, às vezes, que a gente consegue fazer com que o cliente entenda a necessidade de ter um arquiteto dentro da obra é explicar essas diferenças grandes, né? E aí, de vez em quando, a gente usa algumas experiências que a gente já teve para poder deixar claro assim para ele: olha, a diferença de preço disso daqui e disso daqui, a gente já fez assim. Aí eu acho que vocês podem optar por ter um custo reduzido lá na frente, né? Isso é chato em alguns aspectos, obriga a gente desde o início a detalhar a obra inteira e de 1 para 1, sabe, na escala de 1 para 1. Isso eu acho que tem muito a ver com a experiência de Lelé. Lelé já projetava desde o início na escala de 1 para 1. Então a gente também está sempre projetando nesse sentido para já entender as possibilidades de detalhes, de custos de obra, sabe? É um processo que é mais cansativo para a gente. A gente não tem como colocar todas as nossas marcenarias na mão de uma empresa que projeta marcenarias, que com certeza é bem competente para fazer os projetos, mas a gente sabe que o custo vai ser inviável para os nossos padrões de clientes, por exemplo. E muitas vezes a gente precisa acompanhar, né, a execução da marcenaria. A gente não apenas manda o projeto e deixa a pessoa fazer. A gente vai lá diariamente, ver o que é que está acontecendo. Vai na oficina, vai na fábrica. Vai conhecer a oficina do marceneiro. E dessa maneira a gente, assim, aprende muito também com quem está fazendo aquele serviço, né? Me parece assim que é uma customização do processo ali de acordo com o cliente, que demanda uma flexibilização de toda a estrutura de vocês, né? Assim, tanto possíveis terceirizados, né, que estejam atendendo a uma determinada obra. A equipe de desenho pode ser variável, né? A equipe de execução também, já que a premissa do escritório é ter essa flexibilidade para poder correr atrás do melhor preço, da melhor condição para o cliente. Isso, de fato, impõe alguns desafios, talvez aí tanto de gestão, de tempo, né, mais e de pessoal, né? Certamente vocês têm que ter uma habilidade em tratar com tantas equipes. Ou a galera terceirizada está dentro aí de um leque assim que vocês sempre trabalham. Como é que é isso? Chega num momento que você acaba pensando de alguns projetos, de algumas obras, né? Alguns profissionais que tiveram um desempenho muito mais satisfatório para a gente, para o trabalho, né? E aí a gente acaba montando num próximo trabalho uma equipe um pouco parecida com outros projetos, mas que já dá certo. Mas você falou bem de flexibilização, porque não necessariamente isso dá certo. A gente já teve experiência de ótimos profissionais de outras obras que em obras subsequentes acabaram pisando na bola, não desempenharam um papel tão bom assim. Então a gente sempre fica muito atento, né? Eu acho que o que a gente mais preza, assim, eu acho que na hora da construção é botar uma pessoa dentro da obra de nossa confiança, seja um arquiteto formado, recém-formado de nossa confiança, para estar lá o tempo todo. E a gente faz visitas diárias na obra também, o tempo todo. Então, dependendo da situação, a gente faz 2 visitas por dia, eu e o Alberto. Às vezes, dependendo
da quantidade de obras que a gente faz, a gente vai visitar 1 ou 2 ou 3 obras no mesmo dia, e o tempo que sobra é o tempo também para finalizar os outros projetos que estão surgindo, né, as outras propostas. A gente tem uma certa facilidade, porque no momento que a gente faz o projeto completo executivo, que é nosso, a gente também tem uma flexibilidade de mudar ele durante a obra, né? A gente não precisa passar por aquele processo burocrático de pedir para o escritório de arquitetura atualizar o projeto, revisar, fazer a 3ª ou a 4ª revisão, para mandar a peça para o marceneiro para depois executar. Então, como a gente está sempre perto, às vezes um croquis feito à mão, enviado pelo WhatsApp para o marceneiro ou para o construtor, ele já entende, as coisas já encaminham, já desembolam, sabe? E isso acelera também, né? Muitas vezes o processo da execução, porque não fica esperando algo ser produzido para poder ser enviado para um engenheiro, para poder entender e passar para campo. Então isso daí acelera bastante assim, as resoluções dentro da obra. Fica mais fácil o trabalho. Eu até ia perguntar uma coisa que assim, faz parte dessa dinâmica assim, de você ter o projeto e ter a obra. Vocês já fizeram o inverso, assim, não ter necessariamente um cliente, fazer uma obra e depois vender a casa, vender aquela arquitetura? Ainda não, mas isso está nos planos da gente, porque passou uma lei recente, né, onde os arquitetos podem buscar o financiamento junto aos clientes ou até mesmo sozinhos para conseguir construir as obras e poder vender. Isso é algo que está na nossa pauta do dia para a gente estudar isso e tentar verificar. Esse é o nosso grande objetivo, né? Talvez a intenção nossa seja construir bons projetos de arquitetura que alimentem nossos portfólios, a nossa conduta dentro do escritório, mas também consiga ser rentável e viável como profissionais. Uma coisa que a gente já fez, que pode se aproximar um pouco disso, a gente já aceitou fazer alguns trabalhos com engenheiros no risco, né? Que o pessoal da engenharia de incorporação, eles têm um pouco esse costume de pedir trabalho no risco. E, assim, a gente meio que se arrepende um pouco, porque é muito trabalho, às vezes o resultado não sai, ou então demora muito, e é desgastante, porque é trabalho mesmo. A gente não pode ignorar e não pode simplesmente fingir que não tem mais nada para fazer e largar de mão, né? A gente tem que dar atenção devida. E toma muito tempo, porque às vezes tem reuniões imensas, às vezes tem situações que a gente tem que ir até para outra cidade para poder fazer a reunião, isso acontece também. Então desgasta um pouco. O que a gente percebeu, assim, pesando e medindo tudo, é que esses projetos de risco não retornam muito rapidamente um valor para o escritório, ou quase nunca retornam, na verdade, nada para o escritório. Então a gente acaba evitando muito esses projetos. A gente também não condena os escritórios que fazem, né? A gente já fez bastante e isso eu acho que é algo que cada vez mais a gente está tentando não pegar, não fazer. Às vezes para um amigo próximo a gente faz, mas é algo que a gente tenta evitar ao máximo, esses trabalhos de risco. Eu acho que todo arquiteto não pode trabalhar de graça, né? A gente tem que ter um método de remuneração que a gente receba mesmo pelos estudos de viabilidade, por tudo que a gente faz, né? Qualquer traço tem uma certa remuneração, né? Entre aspas, a remuneração, assim, você conseguir também fazer as coisas que você tem interesse também, no sentido, assim, de você poder fazer algum trabalho, por exemplo, para ajudar uma comunidade ou coisa assim, isso possa contrabalancear com o preço que você pode cobrar, enfim. A gente está conversando aqui direto sobre outras alternativas, né, do trabalho do arquiteto, né? Todo mundo precisa do nosso trabalho, né, e de como a gente pode fazer algumas contrapartidas, enfim, e de que isso pode vir a ser uma realidade uma hora, né? Eu acho que a assistência técnica é algo fundamental, assim, nos próximos anos na arquitetura. Eu acho que com o crescimento das cidades, assim, cada vez mais o nosso papel como arquiteto, ele vai ser importante, né? Eu acho que a gente está sendo um pouco invisibilizado, acho, nesse aspecto, porque tem muito preconceito ainda nessa área, né? Desse trabalho de arquitetura mais ligado às comunidades, que o arquiteto, ele não tem esse papel só de condutor ou indutor dos projetos, mas ele seja um parceiro ali nas escolhas, nas decisões, nas construções, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a gente se interessa muito por esse tema, né? É algo que está no nosso dia a dia também. E quanto mais a gente aprende também com obra, né, de ver no dia a dia, saber o que é mais barato, o que é mais caro, o que é mais viável, o que não é, eu acho que só enriquece a profissão, né? Sai um pouco da ideia do projeto prancheta, né, e vai pro projeto mão na massa, literalmente, né? Me lembrou um pouco essa questão da formação de vocês, porque eu não conheço tanto, assim, questão de currículo, nem tanto histórico aí da UFBA, né, da Federal da Bahia, mas eu tive aí, ano passado, na Amparc, que é um encontro
centro de ensino, né, da área de pós-graduação e tal, e o grupo daí, que é da universidade, eu gosto muito, assim, da produção deles e tal, e é uma visão mais interdisciplinar mesmo da arquitetura, do urbanismo, a área até mais de urbano, né, o que eu estudo mais. Então, assim, essa preocupação social, então entendimento também da arquitetura de uma maneira mais associada ao seu contexto, tanto seu contexto cultural, político, econômico, assim, é uma questão para pós-graduação, né? E eu vejo isso na prática de arquitetos, assim, a Universidade de Natal também, que é do Rio Grande do Norte, também tem uma produção intensa, né? Assim, são polos de produção acadêmica que mostram um viés numa evolução do que seria essa formação nossa modernista muito apegada à questão formal, né? Como vocês mesmos falaram. Então, na fala de vocês, eu acho que essa nova geração, ela já tem uma visão realmente diferente, mesmo que a formação ainda esteja um tanto enraizada aí, né? Nos pilares de origem, né? Das nossas universidades, eu acho que eu já percebo uma evolução. E aí era uma pergunta mesmo, porque do ponto de vista da pós-graduação, é um lugar de pesquisa, assim, que me interessa muito, assim, mas vocês perceberam isso na graduação, ou vocês sentem isso entre essa geração aí de arquitetos colegas de vocês produzindo arquitetura aí em Salvador e na região? Vocês percebem essa evolução com esse cuidado maior, assim, com outros aspectos da profissão? Ou a galera ainda está muito apegada à questão formal? É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que na graduação, esses aspectos são colocados, mas de maneira bem difusas ainda, assim, acho que são aspectos que ainda perpassam o curso de maneira muito à margem ainda do que deveria fazer. Eu acho até que o arquiteto ali, ou formando em arquitetura, com a idade, com a experiência, com a vivência que tem, não tem nem muita maturidade para poder entender essas questões. Eu acho que isso existe mais na pós-graduação mesmo. O Saulo até pode falar mais sobre isso aí. A pós-graduação, sim, a gente tem se debruçado cada vez mais, cada vez é mais recorrente pesquisas e discussões, artigos produzidos lá pelo programa de pós-graduação de arquitetura lá da Universidade Federal da Bahia, que realmente tem tratado desses temas, né? A gente tem ouvido falar muito de uma arquitetura contextualizada e buscando uma certa identidade com a América Latina, um retorno, sabe, com o que a gente tem falado aqui, nada mais é do que os arquitetos na década de 30 na América Latina já discutiam nos encontros pan-americanos de arquitetura, né, nos encontros que existiam aqui, né, e esse tema, sabe, da autoconstrução, da assistência técnica, do arquiteto que mete a mão na massa, que faz os trabalhos, tem sido muito recorrentes aqui. A gente tem professores como o José Wapaia, que é um professor do Peru, que tem estudado muito a história do Eduardo Neira, né, que é o arquiteto que trouxe o John Turner para a América do Sul, para conhecer as barriadas, né, que são as favelas do Peru, de Lima, na década de 60, e de como aquela arquitetura deu origem a esses outros movimentos de arquitetura sem arquitetos, né, dessa arquitetura do dia a dia, da arquitetura de construir a cidade pela total ausência do Estado, talvez, né, por conta própria, né. Suscitado vários debates dentro da universidade, então é uma coisa legal, tem acontecido bastante esse movimento. Vocês participaram no concurso da CODIAB, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. E assim, até perguntando em termos de estrutura, assim, como é que foi a experiência de participar desse concurso dentro do escritório de vocês? Vocês também fizeram uma estrutura maior? Quer dizer, chamaram mais gente? Como é que foi isso? E assim, vocês têm costume de fazer concurso também? De tentar concurso? Olha, eu acho que esse daí foi um dos trabalhos mais difíceis, assim, pelo menos para mim. Foi muito interessante fazer, eu gostei, a gente estava bem empolgado, assim, a gente se debruçou no trabalho, mas foi muito difícil, porque meu filho tinha acabado de nascer, e eu não podia trabalhar em outro lugar que não fosse na minha casa, nesse período, porque eu precisava dar assistência, e então, toda a estrutura teve que ser montada dentro do escritório da minha casa, um escritório de 6 metros quadrados. É caótico, né? Então, a gente se apertou lá, a gente conseguiu, a gente contratou, a gente chamou o estagiário como parceiro, né? Nem contratou, a gente na época não teve
nem condições de contratar esse estagiário. A gente chamou ele como parceiro para trabalhar com a gente. Se a gente ganhasse, ele seria parceiro mesmo, né? Ele ia dividir tudo com a gente, como um estagiário já quase para formar, já quase um arquiteto, assim, e bem competente, assim, o Tércio, né? E a gente trabalhou, nós três, dentro desse pequeno escritório, num ritmo bem puxado, porque a gente decidiu, assim, entrar pro concurso, acho que tinha o quê? 15 dias para poder concluir, né? Pouco tempo. E também era fora do expediente normal da atividade de escritório, né? Tinha que ser à noite, final de semana, para dar conta de tudo. A gente trabalha em outros concursos. Parece um podcast que eu conheço. Pois é. Pois é. A gente tá assim, tem uma entrevista do Souto Moura, né, que ele fala dos primeiros projetos dele, que ele diz claramente lá que os primeiros projetos são assim, ele, acho que era a esposa dele, ele estava ainda servindo o exército e ao mesmo tempo trabalhando em casa de madrugada para apresentar os projetos. E ainda hoje é um pouco minha realidade, né, porque eu sou funcionário, servidor público da Universidade Federal, eu sou arquiteto do campus, né, eu faço parte lá do escritório que cuida da infraestrutura da universidade. Então, eu trabalho lá durante o dia e tenho que depois, no final de tarde... Me aguentar aqui. Trabalhar com os projetos nossos, né? Hoje vocês dividem uma estrutura fixa para os dois ou trabalham remotamente? A gente divide uma estrutura física bem pequena, só mesmo para colocar os computadores e discutir, refletir os projetos. Muitas vezes a gente precisa trabalhar remotamente também, a depender do dia, assim. Acaba tudo muito dependendo muito mais de mim. Do tempo do Alberto. tempo, das minhas demandas, né? Quando é para trabalhar junto. A gente participa de vários concursos, só que a gente realmente não dá sorte. A gente nós somos ótimos perdedores, assim. A gente adora os concursos que são vencidos, que a gente participa. A gente ainda não ganhou nenhum, ainda não. E a gente gosta muito dos resultados dos vencedores, né? São pessoas que a gente admira sempre, né? São concursos bacanas. Codab a gente participou do CAL da Paraíba, a gente participou de outros concursos também aqui nacionais. A gente sabe da história dos concursos nacionais aqui no Brasil, da dificuldade de fazer e de construir esses projetos, mas a gente acha que é um complemento da nossa experiência profissional mesmo. A gente acha que quando a gente tem a oportunidade de fazer algo um pouco diferente, né? Tentar colocar algumas ideias que estavam reprimidas no projeto. Me impressiona como vocês arrumam tempo. Porque toda a estrutura por si só já é demandante, assim, essa maneira atípica, né? Mas não é nem experimental, né? Assim, mas um pouco fora do padrão que vocês trabalham. Pelo menos, nem sei se é fora do padrão, vai ver, a maioria está fazendo, e nós vamos descobrir ao longo dessas entrevistas do ArchiCast aqui, na verdade, né? Eu não tenho essa certeza mais, não, assim, acho que as formas de trabalho realmente são variáveis, mas mesmo assim ela é demandante, né, a que vocês escolheram. E com filho ainda, porque eu já ia fazer minha piadinha tradicional, quando eu vejo os arquitetos que trabalham pra caramba, conseguem realizar trocentas coisas, eu falei, não tem filho, certamente. É a desculpa que eu uso essa desculpa direto, vocês estão acabando comigo. Eu não tenho filhos, eu acho que por isso que a gente consegue. Eu me adequo ao tempo de Alberto. Alberto manda mensagem pra mim 5 da manhã, que é a hora que o Antônio acorda pra falar de algum detalhe da obra que precisa ser visitada, de um projeto que precisa ser terminado, algum detalhe específico. E a gente vai até. E ele consegue controlar isso muito melhor que eu, porque ele vai dormir 2 ou 3 da manhã, acorda 5. Durante a noite tem que acordar também, né? Que é menino pedindo água, indo deitar na sua cama. Esse detalhe da vida de pai. Mas faz parte. Eu não durmo muito não, mas tô bem. Não, os meus estão aqui, então. Daqui a pouco eles abrem a porta aqui, vai dar barulho e tal, que hora você vem dormir, parará. Eu tenho 2 aqui também, né? E é tenso, né? Assim, é bom pra caramba, mas é intenso. É o Joaquim e a Manuela. A Manu e o Joaquim fazem pouca participação. O Joaquim do Rafa que faz mais. Né? São 2 Joaquins. O Rafael, o dele é menor e o meu já tá com 10, Joaquim com 10 e Manuela com 12. Então eles têm mais autonomia, né? Então, por exemplo, só vem me dar um tchau, então eles acabam interferindo menos aqui no cast. O do Rafael é muito engraçado, pega o microfone, canta, né, assim, isso faz de um tudo, né? Mas enfim, a minha teoria tá indo pro buraco. Não, eu acho que você tá certo, assim, eu acho que no fim das contas, a gente trabalha às vezes onde pode. Às vezes eu tô muito atrelado ao horário do Alberto, né? Então, eu já cansei de trabalhar aqui com o Antônio, o filho dele, brincando aqui no colo dele. A gente
tendo que entregar projeto para outro dia e fazer orçamento, acompanhar orçamento para outro dia. Porque muitas vezes eu não posso me ausentar, né? Eu preciso ficar com meus filhos e o que eu tenho para fazer, eu boto ele para brincar perto de mim e eu vou trabalhar. Por Aí isso que o só Alberto... tem que vir, um é pequenininho e o outro já tem 3 anos. Um é recém-nascido, tem 9 meses, o outro tem 3 anos, mas assim, ele é bem intenso, sabe? É legal trabalhar ao som da galinha pintadinha e coisas do tipo, tá todo mundo acostumado. Ai, tão feliz que eu já passei dessa fase. Não sei se você sabe o que é isso, Adilson, mas galinha pitadinha é um drama. Então, eu tenho sobrinhos. Eu sei como é que é essa vida de galinha Mas pitadinha. agora é o Power Ranger. Eu não vivi ainda. Eu também não tenho filhos. Não vivi isso ainda. Mas eu sei que se eu viver, ou quando eu viver... Enfim, espero que tenha outra coisa bombando na época. Agora tem Patrulha Canina. Enfim, a gente pode falar num cast sobre seriados infantis. Eu me neguei a usar a galinha pitadinha, me irritava tanto que eu simplesmente sumi com tudo que havia. Meus filhos não sabem o que é. Não boto, não. Vamos voltando aqui pro papo de arquitetura. Vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os escritórios e que está inerente ao trabalho de qualquer um, nem só de arquiteto, né? São as redes sociais. Como é que vocês lidam hoje com as redes? Elas ajudam vocês a divulgar o trabalho, a divulgar o dia a dia? Como é que é a rede social no dia a dia de vocês? Como a gente falou no início da conversa, assim, a gente é bem reservado, assim, a gente acaba não se mostrando tanto, e acho que essa é uma das maiores críticas do nosso parceiro de São Paulo, que é o Manuel, e ele é muito hábil nas redes sociais, ele sabe lidar muito bem com o Instagram dele, com o Facebook dele. A gente mal usa o Facebook no Instagram. No início dos nossos trabalhos, como ele estava junto com a gente sempre, ele estava sempre ajudando a gente nisso. Até hoje eu peço algumas ajudas para ele nisso, mas a gente sabe da importância delas. A gente sabe que talvez seja a forma mais importante de se comunicar com futuros clientes, né, e de divulgar os trabalhos, seja através das redes sociais. O Instagram é uma ferramenta poderosíssima hoje em dia, né? Eu mesmo quase não uso o Facebook, eu acho que eu basicamente uso só o Instagram, e realmente é uma ferramenta muito poderosa, assim, de contato, de lidar, de conversar e encontrar outros profissionais da área. A gente quer tentar ser mais assíduo, né? A gente tem até uma programação de postar 2 ou 3 vezes por semana, mas a gente mesmo que faz, a gente não tem assessoria técnica para fazer isso. E a gente tem um perfil muito parecido, né? Assim, o modo de ser mesmo. A gente esquece desse tipo de coisa e não dá tanta atenção, que a gente tem que dar atenção, mas a gente acaba esquecendo, não se atenta que é preciso colocar lá na rede social alguma coisa para poder mostrar o que a gente está produzindo, o que a gente faz, porque a gente precisa aparecer, né? Hoje em dia, se você não está na rede social, é como se você não existisse no mundo. É uma coisa interessante, né? O site hoje em dia funciona mais como um lugar onde você acumula todo o seu portfólio, é um cartão de visita para os futuros clientes e tal, mas é no Instagram, nas redes sociais que você encontra aí mais informações, né? Você tem um contato direto, né? Se a gente não sabe fazer essa coisa, a gente não tem nem essa desenvoltura de mostrar stories do dia, todo dia, de mostrar como é que está o andamento das obras. Isso toda hora a gente tem amigos que ficam criticando a gente por conta disso, né? Que a gente está sempre perdendo oportunidades, assim, e é verdade. É porque vocês estão na Bahia, vocês têm mais o que fazer, assim, aí muita axé, esse pôr do sol maravilhoso, essa cidade linda. Eu acho que eu ia me dispersar 100% se eu morasse em Salvador também. Eu já não sou muito boa nisso. Se eu ainda estivesse por aí, aquelas coisas, quem não mora aí também tem sempre essa sensação, né? Que a gente vai pra aí pra descansar, né? Eu sei que a sua Salvador é diferente da minha, né? Mas assim, a minha é excelente. E eu vou pra aí, eu relaxo total, assim, né? Então eu fico imaginando como é que alguém pode ficar ligado 24 horas por dia numa cidade dessas. Ela me dispersa totalmente, né? Tem um pouco de axé nesse meio aí, né? Tem que ter. Tem a parada do acarajé às 6 da tarde, né? Que a gente faz às vezes. Você tá salvo mais comer, né? Porque eu não como muito acarajé, não. Verdade. Eu também não sou boa, não. O Adilson puxa nossa orelha total, que a gente devia estar fazendo isso. O Rafael ainda faz um pouco mais. Eu definitivamente não
não sou boa nisso, né, Adilson? Então, é uma grande contradição na minha pessoa, porque eu movimento a rede do ArchiCast, mas eu tô em stand-by lá no Instagram, por exemplo. Eu já não tenho mais Facebook, tô em stand-by no Instagram. Eu tô me dedicando 100% ao Instagram do ArchiCast, tá, galera? Fiquem despreocupados. E eu tô puxando a Lili e o Rafa pra aparecerem mais, pra gente aparecer a nossa cara ali, não só a nossa voz, né? O nosso produto é tudo internet, né? Começou na internet e termina na internet. Então, de alguma maneira, a gente tem que cuidar disso também, porque acaba que pra gente é importante. Mas o depoimento de vocês é um pouco parecido com alguns escritórios também que se consideram um pouco relapsos, assim, com rede social, mas estão a pleno vapor, assim. Talvez seja um motivo da gente ter um pouquinho de resistência, assim, para poder estar mais ativo na rede social. Era uma visão um pouco, às vezes, de um pouco até de preconceito que às vezes a gente tinha, porque as pessoas na rede social às vezes mostram só ali o que tem de tudo maravilhoso, tudo bonito, e na verdade a gente sabe que o que a gente está fazendo tem muitos problemas, a gente não está sempre sendo o melhor em tudo aquilo. Os trabalhos, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas às vezes a gente enfrenta muitas dificuldades também. Quando a gente para poder analisar algumas imagens, algumas coisas que a gente produziu para poder colocar na rede social, a gente tende ao perfeccionismo e às vezes a gente fala, não, é melhor não botar isso aqui não tá tão boa, não é aquilo que a gente quer. Então tem um pouco dessa resistência que acho que a gente precisa vencer também um pouco, porque a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam a gente, porque senão até essa maneira de ser não vai aparecer para os outros, né? Se comunicar mais, né? Acho que a comunicação é importante. Eu acho que também... Isso é uma boa, hein? Fazer um perfil mais nesse sentido. Aí vocês vão se destacar total, assim. Consultoria, Instagram? Ou no escritório. Eu vou pedir. Não é tipo isso, tem um Instagram de arquitetura que mostra o lado B, né? Assim, Sim. Também do processo. Isso, Eu nunca vi. É verdade. Tem os stories que ajudam a mostrar essa parte aí também, né? Mas é isso. Tirar umas fotos com o Antônio atazanando, trabalhando. Não faz isso. Bota lá. Não faz isso. Eu acho que tem muito a ver com a dinâmica do próprio escritório, né? Como a gente constrói as próprias obras, então, no fim das contas, acaba que os projetos demoram muito para sair, para aparecer, da prancheta até a execução. Às vezes um apartamento demora um ano e meio, porque às vezes o cliente está sem o dinheiro suficiente para poder terminar, né? Então a gente perde essa oportunidade também de fazer esses stories, esse contato aí com os seguidores, assim. A gente também não tem muitos seguidores, né? Então acaba que a gente deixa um pouco para lá nesse sentido, mas eu acho que é algo que a gente toma como puxão de orelha sempre dos outros, né? Que a gente precisa melhorar isso. Eu fiz um vídeo, sei lá, a gente fez semana passada, né, Adilson, umas 2 semanas atrás, uma bobagem lá qualquer, assim, só uma questão mesmo mais de interação. Pô, eu ganhei, 10 seguidores, isso pra mim é muito. 10 seguidores em uma semana, sei lá, nem isso, 2, 3 dias. Eu falei, o negócio funciona, né? Se você quiser, de fato, aumentar os seguidores, você tem que ter mais engajamento. Deve ser isso que o Manuel Sá fala com vocês, porque ele é muito bom nisso mesmo. E ele tá sempre, que é o fotógrafo que a gente também, né, entrevistou, gente boníssima, né? E ele tá lá, online sempre, comenta, responde comentário, imagina. 90% dos seguidores que a gente tem aí, acho que foi por causa dele, sabe? Com certeza. Não, ele posta, como ele participou de um dos nossos últimos projetos, de uma obra que a gente está finalizando agora, eu mando para ele as fotos da obra, e assim, só para ele ver, olha, o que você acha desse detalhamento, de como é que tá esse painel, ele vai e posta no stories do Instagram dele, sabe? Então a gente acaba ganhando alguns seguidores através do Instagram dele, né, no caso. Vocês tiveram aí uma casa em Salvador como indicada pro Building of the Year, né, no ArchDaily. E como é que foi a repercussão disso? Como é que foi receber essa notícia e como é que isso repercutiu entre vocês, assim, né? Vocês devem ter ficado contentes com a indicação, mas assim, vocês ganharam visibilidade, assim, teve um burburinho, como é que foi isso? Teve uma boa visibilidade entre os arquitetos locais e entre os arquitetos, assim, em âmbito nacional que viram o nosso trabalho, né? Isso acaba ajudando um pouco a legitimar algumas das nossas posturas perante os clientes, perante a novos contratantes, assim. Agora, isso não necessariamente retornou em número de
projetos novos. Ninguém veio através do ArcDaily ou dessa indicação para procurar a gente para fazer um projeto, né? Acho que só uma pessoa apareceu porque viu nas redes sociais que isso surgiu, mas isso não foi concretizado como um projeto que a gente vai fazer ainda. Tá nesse limbo aí de propostas que a gente já enviou. Mas eu acho que a gente ficou muito feliz, assim. A gente repercutiu muito no meio, né, da arquitetura. A gente ainda continua fazendo bom e velho boca a boca, indicação mesmo, sabe? De clientes que indicam para outros clientes. Assim, a gente ficou muito feliz porque é sempre muito bom a gente receber essas indicações. A gente fica muito feliz porque a gente está num cenário de arquitetura que não tem muita repercussão assim no setor Rio-São Paulo, né, no Sudeste. E a gente teve, não só a gente, mas outro escritório daqui de Salvador, que foi o Trópico Arquitetos, né, que também recebeu essa indicação de um projeto que eles fizeram aqui. Acho que foi bacana pra gente. E acho que alguns escritórios novos têm recebido essas indicações nos últimos anos aqui em Salvador. Isso pra gente é muito legal, pro cenário daqui de Salvador da arquitetura é muito bacana. A gente fica muito feliz por todos. Gera uma curiosidade assim, na produção, quando você vê escritórios no mesmo lugar e lugares, igual vocês falaram que no Sudeste é meio que o centro da produção editorial da área, né? Ou pelo menos onde se produz, né? Não é nem onde se publica propriamente, né? Não é nem que se está se produzindo aqui, mas acaba que realmente fica muito restrito. É restrito, isso tem mudado mais recentemente e com as redes sociais, me parece, assim, né? Redes sociais e os sites saindo mesmo do mercado editorial tradicional, né? A Trópico também conheci pela questão do ArcDaily, vocês também, né? E isso dá credibilidade, né? Mesmo que não gere ali talvez o cliente direto, eu acho que é uma... assina embaixo ali, né, de uma qualidade e tal, e gera curiosidade no trabalho, né. Tem uma história curiosa sobre essa casa, porque ela quase não seria fotografada e divulgada, assim, porque a gente teve um processo um pouco desgastante no final da obra, com os parceiros que foram envolvidos nessa construção, com o cliente mudou muito algumas coisas da obra, assim, ele interferiu muito no aspecto construtivo, sem ter uma consulta direta conosco, então a gente estava meio escanteado, essa obra estava meio escanteada, só que aí o Manuel veio aqui e ele falou, caramba, vamos lá conhecer sua obra, essa obra que ele estava acompanhando. E aí, nesse dia, ele falou, cara, você não pode deixar uma obra dessa sem fotografar, né? Você não pode deixar de ter esse registro, né? E aí, ele que me convenceu, na verdade, da gente tentar registrar. Ele ia me dizer que a gente é cabeça dura, porque a gente não estava tão satisfeito, assim, com o resultado final, né? Do que a gente queria propor, né? Mexeu muito, né? Pra você ter uma ideia, assim, era um projeto que, só para você ter uma noção, duplicou o número de pilares do que a gente tinha pensado durante o que foi proposto inicialmente, né? E entre o que foi apresentado pelo projetista de estruturas contratado pelo cliente. Mas mesmo assim a gente tentou manter uma espacialidade da casa, né? Eu acho que a lição desse projeto tem a ver com buscar sempre manter a espacialidade inicial que foi pensada, e mesmo que os materiais mudem ou até a mesma concisão estrutural acabe mudando, o projeto ainda permanece com seus princípios lá, sabe? E mesmo assim, hoje a gente está muito feliz com o resultado que ela alcançou, assim, no cenário nacional, né? Ela foi até publicada no Arquitetura Internacional também, foi muito bacana isso pra gente, foi republicado outras vezes, pra gente é muito legal, assim. Hoje a gente tem ela com bastante carinho, né? Na verdade. E ela é de 2016? Ela terminou em 2016. Como o escritório surge em 2015, eu comecei o projeto antes de trabalhar com o Alberto na Norte, mas no meio do processo a gente tocou junto, porque mudou tudo, né? Mudou bastante coisa. E o Alberto também, sabe, ajudou muito lá, porque o pai dele também é um especialista em impermeabilização, então o Alberto conhece bastante dessa parte de impermeabilização, resolveu um problema crônico que a gente tinha na piscina, tem uma piscina suspensa, né, na casa, fica lá quase que em balanço, uma estrutura complicada. E nesse sentido a gente teve uma contribuição de todo mundo, né? O Alberto ajudou muito nesse processo. Eu estagiei muito tempo, né, fazendo projeto de impermeabilização, acompanhando obra de impermeabilização de grande porte, então já tenho alguma noção, né, de como que funciona, né, o que é que dá certo, o que é que dá errado nessa área aí, o que é que o povo sabe realmente como fazer aqui.
a mão de obra que a gente tem, né? Quais são os materiais que são mais viáveis. E nessa casa aí, o Manuel me pegou pelo braço, realmente, assim, a gente, no dia anterior, choveu, assim, absurdamente em Salvador, assim, alagou parte da cidade, e no dia que ele foi fotografar, abriu um sol belíssimo, assim, o céu ficou maravilhoso, foi super sorte mesmo, sabe? Causos engraçados ou curiosos também que vocês já tenham tido, queiram compartilhar algum aí, alguma piada interna aí de vocês, algum caso que ficou aí engraçado? Acho que o mais engraçado foi aquela viagem, foi? Não, eu acho que o Alberto conta melhor essa história, que a gente uma vez foi... Não dá os nomes, não, a gente foi Uber de construtor uma vez, a gente viajou 200 quilômetros para dar uma carona a um construtor de volta para Salvador. Que Alberto... Nossa, mas isso foi uma carona, de fato, ou se foi uma mudança de rumo? Porque foi o seguinte, eu tenho que contar a história mais do início, né? Tentando sair dessa fase de fazer projetos no risco, né? E teve um construtor que tinha pedido alguns projetos e não estava andando muito, né? Demorando muito, os projetos não estavam saindo. A gente fez projetos, se dedicou para fazer alguns projetos que a gente até gosta bastante dos projetos que a gente fez. A gente tem até vontade de um dia tentar construir de alguma maneira em algum lugar. E estão em processo para serem aprovados, para serem construídos, mas assim, demorando muito. Né? Tem um que a gente não sabe se vai, o outro parece que vai demorar um pouco. Mas enfim, aí em todos esses acontecimentos aí, eu pessoalmente já estava um pouco assim, meio sem querer fazer projeto no risco. Aí num grupo de WhatsApp que a gente tinha com esse construtor, engenheiro, né? Ele perguntou se a gente poderia fazer um projeto no interior da Bahia, de um loteamento e de um master plan para uma área muito grande. A 200 quilômetros. A 200 quilômetros aproximadamente daqui de Salvador. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho condições nenhuma. Agora eu não posso fazer, eu não estou mais conseguindo o projeto no risco. Se você quiser, tem um preço tal, é esse daí. Aí ele falou, não, a gente vê essa questão. Ele não quis perder, né, assim, o contato com a pessoa e aí eu falei, ó, veja com o Saulo então, se ele quiser fazer, se ele realmente quer fazer, porque se quiser, ele estiver mais tranquilo aí, ele assume um pouco mais esse trabalho. Tá, aí Saulo aceitou, obviamente aceitou, querendo fazer o trabalho. E esse trabalho veio dando um bocado de dor de cabeça. Aí teve um dia que foi o extremo que ele pediu pra a gente ir na cidade. Fazer uma visita técnica ao local, que era um terreno gigantesco e não tinha por que a gente fazer essa visita técnica, que a gente não tinha iniciado, não tinha nada assim ainda, não tinha topografia, não tinha nada pronto, era só uma visita para conversar, para poder ficar prendendo a gente no trabalho. Mas né? para desenvolver uma conversa que a gente já teve, que a gente já teve por e-mail, que a gente já teve, trocou por WhatsApp. Uma conversa que a gente teria por telefone, né? Que era uma conversa bem inicial, bem preliminar sobre o assunto. Né? Aí o que foi engraçado é que a gente pegou, tá bom, vamos, a gente foi de carro para lá e quando chegou lá, o engenheiro tava sem carro para voltar. Primeiro ele convidou a gente para ir, dizendo que que ele pagaria todos os custos da viagem e tal, mas que ele iria primeiro nesse dia, porque ele tinha que resolver uma coisa muito importante no local. A gente foi na expectativa de resolver, fechar o projeto, fechar o contrato com eles para começar os trabalhos, achando que eles já tinham todas as demandas de parte técnica do trabalho feita, achando que eles iam aceitar uma parte que a gente pediu para ser paga, para poder pelo menos subsidiar o início do trabalho. E a gente chegou lá e descobriu que nada tinha sido resolvido, que o cliente não tinha feito nenhuma topografia. Basicamente era o primeiro contato base do engenheiro com os interessados locais em fazer parte do negócio e a gente chegou lá, a gente fez uma visita super rápida e a gente descobriu basicamente que o cara chamou a gente para pegar uma carona de volta. Eu fui doente para lá, subiu a pirambeira com o ombro com um problema que não conseguia braço, nem mexer direito, sentindo dor. Aí a gente foi basicamente buscar o rapaz e voltar. E deixar ele em casa. Então, é um projeto de risco de vida. Exato. Exatamente. Piada nossa, né? Porque a gente falou, olha, a gente trabalhou até de Uber, né? Porque a gente foi lá buscar, o cara voltou, o projeto não andou, porque a gente chegou um momento que eles mudaram tanto o trabalho que a gente falou, olha, isso daí a gente não tem mais como fazer. Eu acho que foi esse foi o projeto máximo que a gente percebeu que esses contratos de risco para escritórios pequenos, eles acabam sendo muito contratos sanguessugas, né? A gente começou essa negociação com esse cliente em 2015, quando a crise estava no auge aqui no Brasil.
Então a gente estava tentando botar a cabeça para fora para respirar um pouquinho, né? Mas isso foi encaminhando de um jeito que a gente chegou um momento e falou, olha, a gente tá fazendo projeto de graça para esse rapaz, a gente tá tentando viabilizar todas as condições para ele fazer esse projeto, a gente não tá tendo retorno, e no final das contas a gente vai ainda para a cidade em que ele disse que estava indo primeiro para resolver as questões e traz ele de volta. Então basicamente foi um grande Uber que a gente fez aí, de 200 quilômetros, de 400, né, porque foram 200 de ida, mas 200 de volta. Mas assim, só se caracterizaria se você tivesse levado água e bala. É verdade. Verdade. Água tinha, bala não. Pra gente encerrar, então, a gente costuma sempre pedir para os nossos convidados dar uma dica. Aí seja de algum livro, de alguma coisa que tá assistindo, de qualquer coisa na vida. Pode ser até um conselho. A gente já teve dica aqui de conselho, inclusive. Então a gente vai abrir para vocês e pedir pro Saulo e pro Alberto, vocês dois, para darem uma dica para quem tá ouvindo a gente. Já que você pediu um conselho, eu vou começar com um conselho. Não peguem trabalho no risco. Jamais. Jamais. Não vale a pena. Só se você estiver na ponta do negócio, você for a pessoa que tá encabeçando e tá querendo fazer a coisa acontecer, mas pegar trabalho no risco, sendo o arquiteto do engenheiro. O não risco do risco. Isso, né? Porque o incorporador, assim, é o cara que sai juntando todas as pessoas pra poder fazer o trabalho pra ele e, no fim das contas, parece que ele não tá fazendo nada, sabe? Só tá fazendo reunião. Isso é até irritante depois, porque você trabalha e é dificuldade pra poder ver a coisa. A história é meter a mão na massa, né? Eu tenho uma dica que, assim, ultimamente a gente tá um pouco devagar, assim, pra fazer as pesquisas da gente, mas a gente tá sempre em contato, eu e o Alberto, assim, vendo as mesmas coisas, né? Tem os sites que a gente adora visitar, eu acho que o podcast tem muito disso, muito estudante vendo, né, ouvindo o podcast, né, e assim, tem uns sites que a gente adora, além do ArcDaily, obviamente, né, que te fazendo já, assim, a propaganda não precisa, mas assim, falando do ArcDaily, que a gente tá trabalhando junto com vocês, mas tem o Subtilitas, que é um Tumblr que a gente adora, tem Instagram também, que eu acho que é uma curadoria de arquitetura maravilhosa, assim, tem tudo a ver com o que a gente gosta, sabe, de uma arquitetura rigorosa, bem feita, chama Subtilitas, Subtilitas, Subtilitas. Ele tem Instagram, isso, ele é maravilhoso, cara. E o que o mais interessante é esse site, a gente tem anos que a gente vê ele, mas a gente descobriu recentemente que o cara, ele não é português, ele não é suíço, o curador, ele não é espanhol, é um cara americano, eu acho, do interior de uma cidade dos Estados Unidos lá, e que é um arquiteto americano que tem todo esse interesse. Tem uma entrevista dele no YouTube muito legal. O Divisare também é um site que a gente gosta muito, mas eu acho que tem dois canais que a gente tem gostado demais ultimamente de ver. Tem um que é de um arquiteto que mostra acho que não sei se alguém já falou isso no Arquicast já anteriormente, mas tem um arquiteto americano que ele tem um canal chamado 30x40, é o 30x40 Design Workshop, que é no YouTube. E ele mostra o dia a dia do trabalho dele, né, como arquiteto. Ele é um arquiteto pequeno também, só ele trabalha, basicamente ele faz todas as coisas. Ele tem um ateliêzinho que ele montou no fundo da casa dele, ele mostra a experiência com os clientes, mostra a experiência de como foi a graduação, dá dicas de como fazer maquetes. É um cara bem legal, assim, além de ser um bom arquiteto, sabe? Eu acho que os trabalhos dele são bem legais. Eu acho que eu já vi um vídeo dele falando sobre drone, na época. Drone? Eu acho que ele falou sobre o Mavic, enfim, sobre um drone. Eu acho que eu vi, inclusive, eu acho que tá postado no ArcDaily, inclusive. Ah, legal. Eu tô reconhecendo pelo local de trabalho aqui, que é uma espécie de um anexo aqui da casa dele, né? Isso, que ele mesmo que construiu, né? Eu acho que isso é bacana também, tem muito a ver com o que a gente faz. E tem um outro canal que a gente gosta muito no YouTube, que é um canal de entrevistas e de documentários, que é dinamarquês, que é o Louisiana Channel, que é muito legal também. Tem entrevistas lá do Peter Zumthor, do Aravena, da Lacatum, tem coisas bem legais, assim. Eu acho que vale a pena quem gosta de arquitetura. Eles falam de arquitetura, literatura, escultura. É um canal do Museu de Arte de Louisiana, na Dinamarca, e é bem legal também. Acho que é um
uma dica boa. Várias dicas legais, hein? Além disso, tem o Patati Patatá, né, Alberto? O Alberto fica escutando, né? Não, Patati Patatá não, né? Patrulha Canina. Patrulha Canina. Power Ranger. Saulo, Alberto, a gente queria agradecer pelo tempo de vocês, por bater esse papo conosco aqui, que foi bastante divertido, e para conhecer um pouco do trabalho de vocês também. Obrigado aí pela entrevista. Valeu aí pela oportunidade. Pra gente também é interessante poder conversar com pessoas que estão dispostos, né, a entender o trabalho que a gente está fazendo e trocar uma ideia mesmo, assim, da nossa visão de arquitetura, do que a gente pensa, né, nesse mundo da arquitetura de hoje em dia, né, que a gente está tentando... né, é uma arquitetura que a gente está tentando criar, uma coisa pessoal, diferente, mesmo que seja algo que tem algumas referências, mas a gente está tentando criar algo novo e seja diferente do que o povo está acostumado a fazer, assim, como o dia a dia, né, da arquitetura. A gente agradece bastante aí o tempo de vocês também, por essa posição de falar com a gente, né? Eu acho que é bacana bater esse papo com todo mundo aí que vai... E também a gente consegue se comunicar com todo mundo que vai escutar esse ArchiCast, né, mostrar todos os problemas, né, os perrengues, o dia a dia da vida da arquitetura de um escritório que está começando, né. Pra gente foi muito bacana ter essa oportunidade de conversar com vocês. A gente agradece bastante. A gente é que agradece, muitíssimo obrigado, papo ótimo, trabalho super bacana, vocês estão de parabéns e valeu mesmo pelo tempo aí. Bom, pessoal, então a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio para vocês e até mais.